Bom dia, boa tarde, boa noite, Davison Belém Lopes, na companhia de Guilherme Casarões, começamos mais um programa da série Eu Vi o Mundo e hoje uma satisfação enorme, uma honra poder conversar com um dos grandes intelectuais do Brasil, um homem que tem uma trajetória institucional muito importante, sobretudo no campo da educação, e eu vou pedir ao meu querido colega Guilherme para apresentá-lo. Davison, estamos hoje aqui com o professor Renato Janine Ribeiro, que é professor titular da Universidade de São Paulo, nas áreas de ética, filosofia. É um dos grandes filósofos políticos do Brasil, tem uma tradição intelectual nessa área muito relevante, e ele, a certa altura, foi para a gestão pública, né? Ele foi presidente da CAPES, que é a nossa coordenação, né, de pesquisa do governo federal, foi ministro da Educação no ano de 2015 e hoje preside a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor Renato Janine Ribeiro, muito obrigado por ter aceitado esse convite de participar conosco aqui da conversa no Eu Vi o Mundo. Eu que agradeço essa possibilidade de falar de ideias, que é uma coisa que é tão importante, ao mesmo tempo tão rara na academia, por estranho que seja. Só uma coisa, eu não fui presidente da CAPES, eu fui diretor de avaliação. Mas, enfim, foi uma fase muito boa. Assim. Muito bem, professor. Vamos começar, então, pelo começo, de forma absolutamente revolucionária aqui. O senhor nasceu em Araçatuba, interior de São Paulo. Eu também sou nascido no interior de Minas Gerais, acho que compartilhamos esse fado. Existe um aspecto interessante que é conhecer o mundo, não é? A gente que está no interior do Brasil geralmente tem que passar por algumas balizas, e eu queria conhecer esse processo do senhor. Como é que foi aprender que existe um mundo para além de Araçatuba? Pois é, isso eu aprendi muito cedo, porque eu só nasci em Araçatuba porque era onde viviam meus avós. Meus pais se conheceram em São Paulo, minha mãe era paulistana, mas meu pai, meu avô, aliás, em 1930, logo depois do crash da Bolsa de Nova York, deixou São Paulo e foi para o Noroeste. Deve ter sido uma quebra de nível econômico significativo. Ele era farmacêutico, montou uma farmácia em Araçatuba, teve uma boa vida nisso, 4 filhas que nasceram em São Paulo ou em Araçatuba, mas cresceram todas lá. Com 18, 19 anos, minha mãe veio, logo depois de terminada a guerra, de cair da queda do Getúlio, para São Paulo, onde conheceu meu pai, que tinha nascido em São Pedro, mais próximo de São Paulo, mas também interior. E quando minha mãe ficou grávida, ela foi viver o fim da gravidez e o parto em Araçatuba. Então, eu nasci lá, junto com graças à médica obstetra que cuidava da família, a doutora Eloá, mas com 1 mês de idade eu vim para São Paulo. Então, vamos dizer, essa abertura para o mundo não interiorano foi muito cedo. Não tenho nenhuma lembrança desse meu primeiro mês de vida em Araçatuba. Mas você colocou bem, quer dizer, existe uma coisa de migração. E as minhas lembranças mais antigas são lembranças em Pinheiros, onde fomos morar, numa rua pequena, Francisco Iazzi, e depois no Planalto Paulista, onde meu pai construiu uma casa e a gente morou alguns anos lá, até mudarmos para o Ibirapuera, que foi a última casa em que meus pais viveram, até eles falecerem. Renato, e São Paulo, de alguma forma, é uma síntese do mundo, né? Pelo menos do mundo possível para nós, dado o cosmopolitismo da cidade. Então, imagino que aqui em São Paulo você tenha tomado contato com muita diversidade, né? Cultural, Sim, étnica, sim, religiosa. E sim. aí, a certa altura da vida, você vai para a França e faz o mestrado Uhum, na Sorbonne. O que uhum. que a França deixou de marca em Renato Janine Ribeiro? Olha, foi notável, porque eu fui para a França com 22 anos, eu tinha terminado a Aliança Francesa aos 18 e em primeiro lugar no Brasil. Isso significava, na época, a concessão de uma bolsa de estudos. Eu tinha 18 anos, eles não decidiram que não iam dar a bolsa para mim antes de eu formar-me na faculdade. Eu estava terminando o primeiro ano de filosofia na USP. Aí eu terminei o curso, aí me mandaram para a França, e a bolsa, que era para ser de 1 ano, acabou sendo de 3 anos. E eu terminei o mestrado, que eu defendi na Sorbonne, e depois comecei o doutorado. Foi antes dessa fase atual, e começou, na verdade, pouco tempo depois,
de internacionalização, que todo mundo procura fazer contatos para garantir a carreira depois. Não, eu simplesmente era um curioso que ia ver tudo que era curso interessante. Frequentei muitos cursos do Collège de France durante 3 anos e meio, assistindo ao Foucault, que era um ator esplêndido. O Foucault tinha uma presença de palco absolutamente genial, e fora isso, ir ver quem tivesse. Pierre Clastres, eu segui os cursos dele, que era uma pessoa muito pouco conhecida. Esse grande antropólogo morreu cedo, na verdade. E a fama dele é muito póstuma, porque, enfim, ele era novo quando infelizmente, deixou esse mundo. E eu lia muito jornal. O Le Monde, por exemplo, para mim, foi praticamente uma escola suplementar. É um jornal extraordinário, era um jornal muito especial, continua sendo um jornal que tem muita diversidade de opiniões, um perfil geral progressista, mas profundamente comprometido com a verdade. E isso era uma coisa que era surpreendente, porque eu estava saindo de um país que estava no auge da ditadura. Eu deixei o Brasil para ir para a França no ano do sesquicentenário. Acho que pouca gente dos que vão nos ouvir tem noção de como foi a construção da repressão ditatorial nesse período. Era o período em que foram mortos líderes da oposição armada, que estavam lutando contra a ditadura, meritoriamente, e era o período em que foi utilizada a vitória na Copa do Mundo em 1970 para produzir um patriotismo, não digo nem nacionalismo. Na época, a gente distinguia nacionalismo, que é defender realmente os interesses nacionais, e patriotismo, que é mais ou menos uma ilusão em que você valoriza muito os símbolos nacionais, você se comove com a bandeira, tudo, gosta de um uniforme, adora os emblemas, mas sem conteúdo. E era isso a ditadura. A ditadura entregava riquezas brasileiras e, ao mesmo tempo, fazia todo um show de que ela que defendia o país. Infelizmente, 50 anos depois, voltamos a ter isso no governo Bolsonaro, com uma grande diferença. O governo da ditadura nunca foi popular, exceto nesse período em que coincidiu o chamado milagre brasileiro, que deixou muito feliz quem especulava na Bolsa, o tricampeonato e o sesquicentenário foi fartamente usado para propaganda. Então, nesse período, o governo militar foi um tanto popular, mas, tirando isso, eles tinham o tempo todo que suspender a eleição, que mudar a forma de eleição, colocar indireta, quando indireta não dava, piorar o sistema. Enfim, foi um governo da fraude eleitoral o tempo todo. Ao passo que no caso do Bolsonaro, felizmente, as instituições estavam um pouco melhores do que na ditadura, o governo não podia interferir nelas o tempo todo. Se houvesse segundo mandato, teria sido uma tragédia, mas não podia interferir tanto. E, por outro lado, infelizmente, havia uma popularidade. Quer dizer, o fato de 49% da população terem votado na negação de todos os valores éticos que existem na sociedade contemporânea é assustador. Mas, enfim, naquele período, tinha uma coisa também muito interessante, já vou chegar na França, vou voltar à França, mas tinha uma coisa interessante, nos últimos anos da ditadura, havia um otimismo. A gente sabia que vai acabar a ditadura militar. A gente cantava isso. A gente sabia. E havia a ideia de que, acabando a ditadura militar, tudo ia ser muito bom, porque não aconteceu, né? Não aconteceu. Os militares deixaram o país quebrado, eles saíram em ordem unida, limpinhos, direitinhos, auto-anistiados, mas deixaram o país quebrado, porque eles não sabiam mais o que fazer com o Brasil. E aí todo o pepino foi para o poder civil, o que a longo prazo deixaria também uma imagem de que o poder civil é que era o culpado da hiperinflação, que na verdade foi produzida por eles. Terminando a França, foi um banho de cultura, de inteligência, de tudo notável, e eu acredito que foi o melhor tempo da França. Acho que hoje a França não tem mais esse papel tão notável quanto ela teve naquele período, em termos de farol da cultura mundial e tudo mais. E foi justamente a França, Renato, que inspirou a criação da Universidade de São Paulo, na década de 1930. E aí, depois dessa sua passagem por Sorbonne, você volta para o Brasil para fazer o doutorado justamente na USP, né, a instituição da qual você hoje é professor titular, e em circunstâncias muito distintas daquela que você experimentou na França, porque, afinal de contas,
Você tem uma academia extremamente pujante no centro da Europa. Imagino que uma circulação de pessoas e de ideias sem paralelos aqui, né, desse lado do Atlântico. E você volta para cá para fazer doutorado num momento ainda de uma resiliente ditadura militar. Eu queria fazer duas perguntas dentro desse contexto. Primeiro, você falou de patriotismo, né, um patriotismo da ditadura militar. Isso era sentido na sua experiência universitária de volta para o Brasil? Havia um certo ufanismo acadêmico no Brasil, por um lado? E a outra pergunta como é que você compara essas duas realidades acadêmicas, né? A França, no momento, como você mesmo lembrou, pujante, muito próspero, de uma efervescência intelectual sem precedentes, e, ao mesmo tempo, o Brasil, um país ainda muito fechado, ainda ditatorial e com uma academia muito provinciana, eu quero crer, naquele momento, né? Então, eu queria entender essas duas realidades e como é que elas, de alguma forma, se comparam. Bom, começando pelo ufanismo. Eu não peguei o ufanismo na universidade, na USP, nem quando comecei a circular pelo ambiente universitário brasileiro, que foi após o doutorado, que eu defendi em 84. Eu não peguei isso. Certamente havia professores conservadores, como ainda haja vista, por exemplo, de uma parte dos professores universitários brasileiros até apoiou o Bolsonaro, embora muitos tenham se arrependido depois, mas havia um conservadorismo, mas o ufanismo eu não peguei. Esse patriotismo enfim, que é um patriotismo, que é uma coisa puramente ideológica, que não corresponde a uma defesa de interesses reais do país. Isso eu praticamente não vi no ambiente universitário, talvez até porque eu lidasse com o ambiente universitário mais qualificado, que é das universidades públicas ou de espírito público, que inclui católicas e algumas outras denominações religiosas ou comunitárias mais do sul, né, do país, nos dois estados do sul, mas temos em São Paulo e outros estados. E quanto à questão da qualidade acadêmica, na verdade não era provinciano o nosso ambiente. Os departamentos da Faculdade de Filosofia da USP tinham muito contato internacional. Por exemplo, nós tivemos como professores visitantes, pelo menos dando um conjunto de conferências, o de Santi, um dos grandes filósofos da ciência, com uma militância comunista muito forte, que veio com a mulher dele, Dominique de Santi, também jornalista notável. Tivemos o Vernon, um dos maiores estudiosos da Grécia Antiga no século XX, junto com o Vidal-Naquet, que era parceiro dele, e com Moses Finlay, eu acho que são os três maiores nomes dessa área no século passado. Tivemos o próprio Foucault, tivemos vários, Michel Serres. Eles vinham com uma regularidade que depois se diminuiu, porque na época havia um acordo com o governo francês que pagava por ano 2 professores permanentes no nosso departamento de filosofia e mais 1 ou 2 visitas anuais. O François Châtelet também veio. Então, essas visitas mantinham um contato mais forte com grandes nomes, ao passo que os professores permanentes, eles eram muito bons. Entre eles esteve Jean Galard, que depois foi diretor cultural do Museu do Louvre, esteve Daniel Rancière, que depois se casou com Jacques Rancière, altamente conhecido de nós todos, que também esteve aqui várias vezes. Então, havia esse contato. E, ao mesmo tempo, na época, a França era um país que tinha um vínculo forte com o terceiro mundo, pelo menos no meio acadêmico progressista de humanas. Esse vínculo estava ligado até mesmo à questão da Guerra do Vietnã, das guerras de independência nacional. Eu lembro ter visto uma tese, acho que de um grande matemático, acho que era Laurent Schwartz, ele dedicava a tese de doutorado dele ao povo do Vietnã. Então, mesmo não só na área de humanas, havia isso. O que aconteceu depois? A Europa se formou, a União Europeia, coisa fabulosa, que, enfim, praticamente elimina a possibilidade de guerra entre os seus membros da União Europeia. Bom lembrar que, quando houve a guerra da Iugoslávia, do final da Iugoslávia, os membros das partes que entraram no conflito ainda não estavam na União Europeia. E a União Europeia não teve nenhuma guerra entre seus membros, uma vez entrando na União, nos últimos 60, 70 anos. Então, mas a criação da União Europeia, isso foi boa para os europeus, significou um corte de contato de muitos deles conosco. Então,
para a França, hoje a prioridade não é, vamos dizer, a América do Sul, com seu charme, a África, com sua francofonia, mas são os outros países da Europa. Para Portugal, a prioridade não é o mundo de língua portuguesa, são os outros países da Europa. Então, nesse sentido, se fecharam sobre si, e isso traz outros problemas, porque, por exemplo, a questão da migração se torna uma questão defensiva. Em vez de se pensar como a França vai lidar com a francofonia no mundo, como Portugal vai lidar com a lusofonia, a Espanha também, para pegar 3 países coloniais importantes, em vez disso, eles vão ver esses povos que eles exploraram, vão ver como perigos, né? Perigos em termos de imigração, que é um grande problema. E isso repercute em tudo, inclusive na cooperação internacional. Há tempos que a França suprimiu essas 2 cadeiras que ela mantinha na USP, e há tempos que ela não manda mais os visitantes. E hoje, quando a gente compara a cooperação internacional da França com a da Alemanha, a gente vê que a Alemanha investe muito mais do que a França. Muito bom passar pelos teus anos de formação, Renato, e agora eu quero me centrar um pouco no Brasil. Brasil no mundo, na verdade. A literatura canônica da política, da ciência política, costuma atribuir aquelas décadas de 70 e 80 do século passado um processo, uma onda de democratização ou de redemocratização iniciada no sul da Europa e depois nos alcançando aqui nos anos 80. Não é? Começou com o Peru nos anos 70, Brasil nos anos 80. A partir de 88, uma nova ordem constitucional se estabeleceu no Brasil e, com isso, a gente passa a tratar de um novo ambiente político, a nova república, com novas referências, com novos partidos, com novas questões, novas dinâmicas, novos atores, novos processos. Você tem feito uma análise muito fina do desenrolar da nossa nova república. Você tem algumas contribuições importantes. Eu vou citar algumas aqui do que eu acompanho da sua produção. Gosto muito da sua leitura, por exemplo, segundo a qual PT e o PSDB, num dado momento da nova república, corresponderiam ao polo democrático, ao polo republicano da nossa política. Não é? Você produziu uma quantidade importante de artigos e reflexões sobre esse tema. Em 2013, e no tempo que se seguiu logo depois, você também fez uma reivindicação interessante, a de que talvez estivéssemos a viver um novo momento na trajetória da nova república em que uma nova agenda estaria sendo reivindicada pela população. Se bem me recordo, você falava de 3 estágios anteriores: a fundação da nova república propriamente dita, Constituição de 88, depois o governo FHC com a estabilização macroeconômica e Lula com as suas políticas para combater desigualdade, pobreza, fome. O 4º momento seria o momento das agendas de serviços públicos, simplificando brutalmente aqui, não é? Muito bem, vem Bolsonaro, acho que primeiro Temer, depois Bolsonaro, um certo desarranjo institucional, enfraquecimento das instituições e o sequestro, inclusive, de algumas liberdades e, de fato, estamos em 2023, a meu juízo, a nova república talvez já seja uma outra coisa, a gente já tenha, no meio do caminho, não é, se transformado em outra, o regime talvez tenha se modificado, mas eu queria ouvir você. Eu estou tentando fazer uma recapitulação, não sei se fiz muita justiça às suas ideias, mas preparando o terreno para você desenvolver. E o Brasil, para onde vai agora? Pois é, até uma boa pergunta se ainda devemos chamar esse regime de nova república ou seria já um outro nome. Bom, o fato é o seguinte: num certo momento, pós a grande crise econômica de 2008 e 2009, há o meu mundo caiu. Então, uma coisa meio aquela música da Maísa, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas de repente tudo desabou. Então, nós tivemos essa grande onda democrática. Pela primeira vez na história do mundo, houve uma proporção, um percentual tão elevado de pessoas vivendo em países democráticos sob 2 pontos de vista: livre escolha política
e livre escolha da vida individual, quer dizer, com quem você casa, com quem você não casa, que religião você tem, etc. E, de repente, tudo isso virou ponta-cabeça, né? Quer dizer, com o Trump, com o Bolsonaro, com o que está acontecendo na Índia, o que acontece na Hungria, mesmo Itália. Então, é uma coisa muito esquisita isso, e nós temos, claro, um leque grande de interpretações, mas aí eu penso um pouco numa faixa ainda mais longa de história do mundo, porque aqui nós estamos falando dos últimos 40, 50 anos. Eu vou passar para 800 anos. Desde, pelo menos, a segunda parte da Idade Média, nós temos uma construção de valores que vai ininterruptamente. Veja, o historiador de hoje não acredita no progresso como algo contínuo, que vai chegar a um fim harmonioso, etc. O historiador tem tendência a ser um tanto antropólogo, dizer, você tem culturas diferentes, valores diferentes, que se sucedem, mas que não necessariamente indicam um progresso. Curiosamente, eu penso que desde 1100, 1200, nós temos um progresso. Temos a criação da Universidade de Bolonha, a primeira universidade europeia, temos a autonomia das cidades-estado na Itália e nos que serão os Países Baixos, e vamos ter uma independência da função judiciária, do poder judiciário, em relação ao poder executivo dos reis, e mais tarde até mesmo a criação de um poder legislativo autônomo, e finalmente eleições para o próprio poder executivo, que deixa de ser hereditário, bem como direitos humanos. Então, é todo um conjunto que a gente vê avançando, com grandes retrocessos, Davidson, grandes, mas, ao mesmo tempo, depois volta ao ritmo. Quer dizer, a monarquia absoluta é um retrocesso, sob um ponto de vista, mas, em relação à maior liberdade que havia na Idade Média, que pouca gente sabe. Por outro lado, a monarquia absoluta contribui para derrubar o poder dos grandes senhores da nobreza. Então, nesse sentido, ela é uma aliança entre as cidades e o rei poderoso. E depois termina isso, temos os direitos humanos, tudo mais. Uma história do mundo rapidamente, em 60 segundos. Ora, o que nós tivemos nesse período? Nós tivemos esse grande retrocesso, mas, felizmente, os anticorpos se fizeram valer, como também depois da restauração dos monarcas, após a Revolução Francesa, depois de um período de muita repressão, nós temos de novo um avanço democrático. É a minha esperança, viu? Agora, é claro que tudo isso é sempre uma esperança, a gente não sabe no que isso vai dar. Um dos assuntos que mais me interessou filosoficamente no tempo do meu doutoramento, já um pouco antes do mestrado e depois, foi a representação política, mas pensando representação no sentido teatral. Como é representação teatral, quer dizer, não apenas os governantes nos representam, porque são por nós eleitos, mas eles representam para nós um papel. E isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, porque, digamos, Luís XIV foi perfeito. Ele fez todo um show. Versalhes era um show permanente de subordinação, de enquadramento, tanto da alta nobreza quanto dos súditos. Eu gosto de uma história do Luís XV, bisneto dele, que abria o ovo quente com uma colherada certeira e a burguesia parisiense ia domingo para ver esse show do rei, quer dizer, essas coisas todas. E depois vai dar, hoje, em toda a representação que os políticos fazem para o público. Quer dizer, qual imagem tem? Nós temos um presidente hoje que é fantástico em termos de comunicação. Ele tem uma comunicação que consegue ser afetiva com as pessoas, embora ele e o PT tenham uma desconfiança enorme das redes sociais e nunca tenham apostado nelas. E um dos confrontos, digamos, entre ele e o bolsonarismo é que o bolsonarismo dominou o WhatsApp, mesmo algumas outras redes, e o PT não soube ou não quis disputar nesse ponto. Então, acho que essas questões todas vão resultar também num ponto importante hoje, que é o seguinte: no caso do Brasil em especial, a sociedade, o setor democrático, não apenas progressista, mas democrático, que inclui pessoas que não são progressistas, mas respeitam a democracia, o setor democrático, de certa forma, terceirizou a salvação do país para o presidente Lula. Então, temos uma esperança maior na esquerda do que nos setores de centro, mas temos uma esperança de que ele vá resolver as coisas pela sua capacidade de comunicação com o povo, pelo seu compromisso com os valores
da igualdade e da inclusão social e pela sua habilidade de negociação. São três características separadas e até potencialmente conflitantes. Muita gente tem compromisso social, é péssimo para negociar com os grandes políticos tradicionais. Lula não, Lula sabe fazer isso. O problema que eu vejo nisso é essa terceirização é muito arriscada. Ou nós somos capazes de assumir isso também, nós, o povo, vamos dizer, sociedade mais amplamente, ou vamos ficar o quê? Na esperança sempre que a genialidade do presidente resolva os nossos problemas. E esse é um grande problema da sociedade atual, que é muito caracterizado por individualismo e consumismo, mas também, eu diria, caracterizada por uma espécie de esperança de que os outros resolvam os problemas que nós criamos. Eu vi isso, inclusive, na CAPES. Você tem gente que entra num curso de mestrado, doutorado ruim, e depois espera que o governo garanta para elas, sei lá, não só a validade do diploma, que é válido, se o curso estava reconhecido, mas garanta para elas um emprego que, às vezes, elas não têm condições de ter, porque o curso que elas escolheram foi ruim. Então, existe uma coisa curiosa, uma soma de individualismo com não aceitar as responsabilidades que a individuação acarreta. Quer dizer, se eu sou livre, se eu não faço o que eu quero, então eu tenho que aguentar as consequências disso, né? E o tecido social ficou realmente um tanto tênue, né? É um caminho que vem de longe. O lado bonito do enfraquecimento do tecido social é a independência, a liberdade. As pessoas não manterem mais um relacionamento se esse relacionamento está sendo negativo para elas. Por outro lado, o lado ruim disso é uma certa preguiça de consertar. Então, a mesma história, não manter um relacionamento que está sendo ruim, implica mais fácil, por fim, trocar de relação do que tentar resolver isso. Isso vale no casal e vale na política. Então, eu vejo com uma certa preocupação esse caminho todo, viu? Mas eu tenho também um certo otimismo. Acredito que seja possível melhorar todo esse caminho, desde que a gente saiba se organizar e lutar com coisas verídicas. Por exemplo, está havendo uma grande discussão nesse momento sobre a reforma do ensino médio. E revogar essa reforma depende de uma lei no Congresso. E eu não acredito que o presidente Lula vá ceder a mais uma cobrança do Arthur Lira e pagar um preço alto para revogar uma reforma que pode ser melhorada num nível infralegal, seja por decretos presidenciais, portarias ministeriais, acordos com as secretarias de educação, etc. Mas a discussão é importante. Renato, excelente sobrevoo. Inclusive, eu te dei uma tarefa muito complexa e você, eu acho, foi muito hábil em amarrar as pontas. E eu vou te dar outra tarefa difícil agora, porque eu fiz o dever de casa, eu li vários textos de tua autoria e um conceito me chamou a atenção. Você trata o Brasil e a América Latina, de um modo mais amplo, como sociedade ocidental dissidente. Eu gostei muito disso. Eu queria que você desenvolvesse esse conceito. Pois é, eu comecei a pensar nisso a partir de dois pontos. O primeiro foi uma certa reação a um discurso muito comum no Brasil, talvez em outros países, que era quando vieram os portugueses, quando vieram eles, eu já falo, bom, mas eu sou de sangue português. Eu tenho mais sangue europeu, certamente, do que indígena ou africano. Então, eu achei curiosa essa ideia de que nós teríamos uma essência indígena que, na verdade, infelizmente, é de pequena parte da população, pelo menos no Brasil, não é da maior parte, não é nem o ponto mais forte da nossa identidade. Então, nós somos ocidentais, mas nós somos ocidentais muito diferentes. Há uma coisa que foi crescendo na Europa, sobretudo ocidental, que é a ideia da política democrática como um triunfo da razão. O que me preocupou é, se nós pensarmos a democracia como um valor racional, nós teremos uma base fraca para a democracia, porque a democracia tem que estar ancorada aos nossos afetos. E a ditadura, as ditaduras sabem usar muito bem isso. Haja vista como líderes ditatoriais, como Maluf, como a Antônio Carlos Magalhães da Bahia, a CM, fizeram uso do símbolo do coração. O coração era um símbolo importante nas propagandas deles. E contra isso, eu lembro uma propaganda do PSDB, que é o nosso partido mais racionalista, o ERA, né? Partido que eu costumava dizer de cientista político, até por ter como líder
um presidente da República que tinha esse perfil, tem esse perfil, e eu lembro uma propaganda deles muito curiosa, que era honradez e competência. Estava isso em outdoors aqui nos anos 90, numa eleição. Eu olhava e falava, gente, isso não dá para slogan, não dá para você sair na rua gritando honradez, competência. Você pode sair gritando outras coisas. Queremos salário de volta, ou então abaixo o feminismo, até, você poderia até imaginar isso, mas não isso. Então, fiquei pensando muito nesse negócio de não levar em conta como você faz algo que seja um afeto democrático. Até publiquei um livro chamado Seu Afeto Autoritário. Nesse livro, eu reúno estudos que eu fiz sobre a TV, desde artigos de jornal até uns estudos mais alentados, e o ponto comum é existe um sucesso muito grande do afeto autoritário no Brasil. Lembrando uma novela, talvez fosse belíssima, uns 15 anos atrás, talvez, em que Antônio Fagundes sempre esteve associado a causas progressistas. Mas tá, o personagem dele era um cara legal, tudo, mas chegava uma hora que a empregada, batendo um papo com a família, ele vira e fala, fulano, volta para a cozinha que é seu lugar, volta para as suas panelas. Isso era engraçado, era suposto ser engraçado, não acho graça nenhuma, mas é significativo que mesmo novelas da Globo, novelas das 8, das 9, que costumam ter causas nobres, a igualdade de sexo, o Dancing Days, o combate ao preconceito racial, a valorização até da síndrome de Down, a aceitação da transição de gênero, mesmo novelas que têm essas causas, acabam tendo esse afeto autoritário na relação do patrão com a empregada doméstica, por exemplo. Quer dizer, então, esse é um ponto forte na cultura brasileira, o afeto autoritário. Eu pensei, como você constrói um afeto democrático? E aí entra a ideia de democracia que eu associo mais ao PT. Uma vez eu fui entrevistar a Lula, não, Fernando Henrique, sobre a comunicação dele. E foi engraçado que o presidente, ex-presidente já, começou a me dizer como que ele tinha escolhido a carreira universitária. E ele contou uma história de encontrar Fidelino Figueiredo, um professor ilustre, em Poços de Caldas, pelo orientado. Aí eu mudei o assunto e depois eu descobri que aquela era uma entrevista padrão que ele dava, já tinha dado umas 3 vezes. E aí eu consegui puxar para outra questão, que era, como o senhor se comunica? E ele falou, eu me comunico pela razão, mas acrescentou que é notável, porque muita gente o chama de vaidoso, ele foi muito modesto. Ele disse, uma razão bem senso comum, bem rasteira, mas uma razão. Já o Lula, ele mesmo tomou, ele se comunica de uma forma muito mais afetiva. Eu acho que o sucesso do Lula é esse, é falar da jabuticabeira, que você quer que a jabuticabeira dê frutos imediatamente, demora quase 10 anos. Ou você quer que o filho comece a andar, falar, e a mãe é quem tem mais capacidade de saber que tudo tem seu tempo. Eu achei muito interessante a diferença, tanto apontada pelo Fernando Henrique, quanto constatada por um de nós. E é curioso, porque há um tal preconceito contra essa comunicação mais afetiva, que a mídia disse que o fato de Lula usar a imagem do pai e da mãe com o filho significava que ele autoritariamente se apresentava como pai da nação, no papel dos ditadores antigos. Quando Lula nunca apresentou a nação como filha, ele apresentava a si próprio como se comparando a uma mãe. Então, a mãe em relação ao filho, como qualquer mãe. As mães sabem. Ele pegava a mãe como modelo, não ele como pai, mas a mãe como modelo. Então, eu acho que essa questão de você mexer nos afetos é crucial. E isso vai resultar no plano da educação. Eu fui ministro da Educação, posso até dizer que foi casual, né? Foi uma situação em que o governo Dilma estava muito em crise. O ministro da pasta, o Cid Gomes, montou uma briga com o Eduardo Cunha, que ele tinha toda a razão, o Cid tinha toda a razão, mas teve que deixar o cargo. Então, eu fui chamado para o Ministério. Então, não foi uma coisa que eu tivesse planejado, sonhado, imaginado, que eu fosse o nome indicado para isso. Ao contrário, né? Acho que é dessas situações em que você é chamado, sinceramente, porque nenhum político quer o cargo, nenhum. Então, mas veja, isso tudo tem a ver com educação, porque educar, ao contrário de instruir, é mexer nos afetos. Educar, eu costumo dizer, etimologicamente, ex ducere, em latim,
é conduzir de dentro para fora, é abrir para o mundo. Mas se abre para o mundo mostrando novas perspectivas, como eu tive quando fui para a França, você deve ter tido quando do interior veio para a capital, foi para a capital, mas, ao mesmo tempo, isso não mexe só no conhecimento, mexe nos afetos e, portanto, permite nortear a ação, que é outra grande questão. Na filosofia, a gente divide filosofia do conhecimento, como a teoria do conhecimento, a ontologia, e filosofia da ação, como a ética e a política, que é mais minha área. Então, me interessa muito aquilo que leva as pessoas a agir no sentido de terem maior liberdade, quer no plano individual, quer no plano político. Só mais uma coisa que eu queria dizer. Eu gosto muito daqueles filmes em que você tem uma mudança de foco. Por exemplo, o filme... Estou tentando lembrar o nome. Um filme com o Antônio Bandeiras e a Rebecca Stamen, que é praticamente o único filme que essa moça fez com sucesso, em que você tem ela é uma interesseira que fica dando golpe, etc. E, de repente, você vê que toda a história pode mudar. Toda a história muda e... bom, depois a gente descobre se vocês botam o letreiro do filme nessa parte, se for possível. Mas eu gosto desses filmes em que você tem uma possibilidade de mudança. Há um filme alemão que chama Lola Corra Lola, que é parecido. São várias vezes a história recomeça para dar uma oportunidade de melhorar. Isso é uma coisa que é importante colocar na vida de cada um. Quer dizer, qual a escolha que cada um pode fazer para ser uma pessoa livre. Essa é uma conquista do nosso tempo. E qual a escolha coletiva que a gente pode fazer para isso? O Brasil fez uma escolha coletiva numa eleição fraudada em 2018, mas num momento realmente que o PT estava muito fraco. Mesmo assim, com um candidato apontado um mês antes, o PT não ficou longe da vitória. Se fosse Lula, teria ganhado a eleição. Mas, enfim, o Brasil soube corrigir esse mau passo, embora tenha sido um mau passo fruto da fraude eleitoral, que impediu a candidatura do favorito. Renato, te ouvindo, a gente se dá conta de que, mais do que um acadêmico, e um acadêmico de altíssimo nível, você é um educador, você acredita na educação como um ideal, como uma ferramenta de transformação. E eu pressuponho, e eu quero que você também explore um pouco esse aspecto, que foi justamente essa sua convicção no poder da educação que te levou para a gestão pública, quando em 2004 você assume a direção de avaliação da CAPES, e um posto em que você fica até 2008. E esse período é um período muito rico para a história recente do Brasil, porque é o momento do Brasil também se abrir para o mundo, né? Você fala que a educação ela tem essa finalidade, e o Lula, seja pelo afeto, seja pelas convicções, ele conseguiu, de alguma maneira, projetar o Brasil para o mundo de maneira inédita, naquele quadrante histórico ali entre 2004, 2003 e 2010, foi o governo dele, mas, sobretudo, durante o tempo que você estava à frente da diretoria de avaliação da CAPES. Eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso, né? Como é que se deu essa passagem do acadêmico para o gestor e quais são os grandes desafios que você enfrentou à frente, né, de uma estrutura federal, né, de nível superior, no momento em que a gente tinha, né, naquele momento, um grande desafio que era justamente o da internacionalização da academia brasileira, que eu acho que é um problema que até hoje a gente se debate, né, muitas vezes. Como é que a gente consegue projetar a ciência produzida no Brasil para o mundo? Como é que a gente consegue publicar onde as pessoas vão efetivamente nos ler, né, como pares científicos? Então, eu queria que você falasse um pouco destes desafios à frente da diretoria de avaliação da CAPES e o que ainda temos de desafio à frente em termos da inserção brasileira nesse mundo universitário, acadêmico e científico. Bom, vou começar pela internacionalização, são muitas questões, Guilherme. Eu não sou tão fã da internacionalização quanto talvez vocês sejam, sobretudo os cientistas de exatas e biológicos o são. Por quê? Porque eu acho que a internacionalização não funciona nada se ela se der sob o modelo de franchising. Eu acho que uma boa parte da nossa internacionalização é franchising. Quer dizer, o estímulo das próprias agências de fomento à cooperação internacional acabou favorecendo uma situação que, por exemplo, eu faço isso com todos os meus orientantes. Sempre que eles puderem fazer um doutorado sanduíche, isto é, um semestre, um ano no exterior, devem ir para lá. Eu acho muito bom. Só que o resultado disso, se você não tiver uma noção muito clara, é que você se torna
de certa forma, franqueado de um grande cientista estrangeiro no Brasil. Um grande exemplo desse, uma pessoa de quem eu gosto muito, que é o Maffezoli, o Michel Maffezoli. Tem várias pessoas no Brasil que se formaram com ele e que o chamam, mas é uma relação subordinada, uma relação dependente. E essa relação não quebra o modelo da dependência, é um desenvolvimento dependente. O que a gente tem que fazer? Eu vi isso bastante tempo atrás do professor Silon Eudócio, que foi praticamente o construtor do laboratório Síncroton, em Campinas, um laboratório federal. E o Silon dizia, quando você começa tarde o desenvolvimento, você ganha, sim, com a cooperação internacional, mas você tem que ir lá sabendo o que você quer, quais questões que você coloca. E o que eu sinto de problemático nas ciências humanas, na sua internacionalização, é que elas não fazem uma definição aqui do que é prioritário para nós. Eu tentei várias vezes levar essa discussão, e eu entendia que um assunto que pode juntar muitas das ciências humanas, sociais aplicadas e até literatura e artes, é o assunto do autoritarismo versus democracia. Você pode ter isso na psicologia, personalidade autoritária, na administração, modos de gestão mais democráticos, pode ter, obviamente, na filosofia e ciência política, na sociologia, na antropologia, você pode ter isso em toda parte. Na literatura, uma linha também para você estudar a literatura brasileira, portuguesa, várias delas. Pois bem, e mesmo na prática do amor, por exemplo, que é algo que eu acho que deveria, o estudante do ensino médio devia ter uma leitura de romances, poemas e canções populares que tratam de amor, porque ele está aprendendo isso na vida. Pois bem, eu não consegui praticamente a escuta para essa proposta, e o que nós temos? Nós temos pessoas que simplesmente se encantam com determinado autor estrangeiro e acham bom e vão lá e vão ficar sempre nessa situação que você convida o estrangeiro para uma aula magna no Brasil e ele te abre espaço para participar de uma mesa redonda num congresso lá. Então, nós precisamos ter definições do que nós queremos. Isso é muito importante, vai bater na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Estamos passando disso para a gestão, para o que chamamos de gestão. Então, por exemplo, quais são as prioridades? A Estratégia Nacional data do governo Temer. Terminou, fim do ano passado, vai ter que ser feita uma nova. Primeiro item, defesa. Defesa, imagine. Quer dizer, o Temer estava militarizando o governo, o que seguiu no seu sucessor. Ora, e por que não primeiro item, democracia, liberdade, inclusão, primeiros itens, democracia, liberdade e depois inclusão social? Temos que ter, claro, água, biodiversidade. Então, nesses assuntos, se a gente define qual a prioridade, a nossa agenda, a gente sabe, a gente vai às compras, a gente vai lá fora ver o que nós queremos para isso. Por exemplo, no caso da Amazônia, para nós é fundamental, nós temos um direito e um dever de explorá-la cientificamente de forma sustentável e amigável ambientalmente. Então, isso significa todo um conjunto de agendas em que nós devemos, inclusive, ser protagonistas. O Brasil tem que escolher um certo número de temas, um certo número de grupos de pesquisa, em que ele diz, nós queremos ser os melhores do mundo. Isso não é fantasia, porque haverá centenas de áreas, de focos de pesquisa, que nós seremos melhores do mundo em 10, 20, talvez. Mas nesses nós temos que ser muito bons e chamar do mundo fora quem esteja disposto a cooperar conosco. E, claro, o óbvio, em primeiro lugar, é aquilo que está na nossa natureza. Sim, mas nós não podemos depender só da nossa natureza, nós temos também que, na nossa inteligência, ser capaz de colocar isso. Talvez aí nossos grandes romancistas nos ajudem. Talvez, né? Nós temos autores como Machado de Assis, Guimarães Rosa, que só não são conhecidos mundialmente porque escreveram na última flor do laço, no português. Agora, e esse talvez seja outro ponto, Guilherme, nós temos que ter uma política firme de tradução dos nossos textos para língua estrangeira, não simplesmente o contrário. Aliás, o contrário também acho importante, mas vejam, é mais frequente você ter retradução de um texto clássico, e às vezes até de um texto secundário, do que uma grande tradução. Nós temos ainda grandes clássicos da filosofia que não têm uma tradução boa em português. E isso precisa ter, mas não tem sentido você ter 2, 3 do mesmo autor, ou aluno de mestrado pode, às vezes, fazer uma tradução, fazê-la, mas refazendo uma tradução, fazer um texto muito secundário, do Locke, do Hobbes, do Rousseau, em vez de enfrentar uma obra-prima que, às vezes, faz falta. Bom, quanto à questão
mais ampla da própria educação, eu penso, uma coisa que me interessou muito quando eu assumi o Ministério foi o que na educação é inovador. Há um artigo da Lei de Diretriz e Base, o artigo 23, que permite que você saia completamente do currículo estabelecido na lei para fazer um curso para criar um curso no fundamental, no médio, diferente. E eu fui atrás disso, criei uma assessoria especial para explorar isso, e acabou detectando 200 iniciativas em 200 escolas brasileiras, maior parte privadas, mas algumas públicas, num total de 200 mil, quer dizer, 1/1000, mas que eram inovadoras. Inovadoras não no sentido da palavra inovação, ciência, tecnologia e inovação, que é, no fundo, se aplicar a ciência no chão da fábrica, mas inovador no sentido de criar coisas novas, de pensar como relacionar com as crianças, como mexer com afeto. A escola, por exemplo, que reúne todos os alunos, funcionários e professores para decidirem em assembleia as suas orientações. Crianças de 10 anos estão na assembleia como professores, sei lá, bem mais velhos, como o próprio diretor. A decisão é tomada pela maioria. Então, essas coisas, por incrível que pareça, funcionam e são muito interessantes. Nós temos que ter um espaço grande de criação educacional. E esse é um ponto engraçado também. Você falou em gestão, é outro ponto que eu queria levantar. Na verdade, eu nunca fui muito bom como gestor. E eu dei muita sorte, na verdade. Dei muita sorte, porque nos cargos que eu ocupei, geralmente eu tinha alguém que era fabuloso na gestão. Eu tenho isso na SBPC, tem não só a equipe funcional da SBPC, mas a secretária-geral, a professora Cláudia Linhares, e os outros todos, mas que são pessoas fabulosas, que sabem resolver todos os problemas. E na CAPES eu tive a sorte de ter uma senhora, a professora Rúbia Mello, que era incrível, uma funcionária de carreira. Rúbia, inclusive, morreu quando eu estava lá, foi muito triste. E a Rúbia era uma pessoa que sabia organizar tudo. Inclusive, ela dizia, quando algum funcionário era ruim, relato, ela falava, manda para cá, porque eu não deixo funcionário não trabalhar. Funcionários aqui todos sabem trabalhar. Ela tinha esse talento, então a gente fazia uma divisão muito boa, e a discussão de ideias era comum, nós tínhamos um grupo muito bom, eu, ela, a, a Maria Auxiliadora Nicolato, que já está aposentada, Ricardo Lourenço, um extraordinário estatístico, e nós discutíamos, chegávamos a conclusões sobre políticas a fazer, e depois a implementação tinha essa equipe fabulosa que sabia fazer isso. Então, nesse ponto, mesmo no MEC, eu tinha o Luiz Cláudio Costa, que era o secretário executivo, muito bom, e é incrível, quer dizer, quando você conhece entidades como o MEC, como a CAPES, que são as que eu conheci melhor, é entusiasmante você ver a qualidade do pessoal que trabalha nelas. Quer dizer, pessoas jovens. A minha assessora de imprensa inicial, a Paula Filizola, ela conhecia todas as políticas do MEC, todas, sabia tudo de cor. Então, na hora que era questionado alguma coisa, ela sabia. Eu não sou muito bom nos números e nos detalhes, mas eu sei ler, interpretar e definir o que deve ser feito a partir deles. Então, foi uma experiência muito boa estar nessas posições, embora a de ministro da Educação tenha sido a mais difícil, porque eu peguei esse cargo no momento em que, primeiro, não tinha mais dinheiro. O Brasil tinha passado mais de 10 anos com bastante dinheiro para fazer políticas públicas e, de repente, acabou o dinheiro. Pós-2009, pós-2013, não tinha dinheiro. E, segundo ponto, havia já uma campanha muito forte para tirar a Dilma. Quando eu assumi em abril de 2015, já tinha havido grandes passeatas para tirá-la, e a presidente Dilma, uma pessoa muito correta, ela tinha uma visão muito certeira, eu acho, da necessidade de aumentar o PIB brasileiro para sustentar a manutenção e ainda mais o aumento das políticas sociais. Mas ela não comunicou isso bem para a sociedade. E o PT começou a ter uma dificuldade com essas novas formas de comunicação, que eu já mencionei. Né? Enquanto a extrema-direita pintava e bordava no WhatsApp e nas redes sociais, o PT estava muito antigo. Eu lembro quando o Renato Meirelles, um pesquisador que fez o Data Favela, o Data Pobre, quando ele sugeriu que no programa do PT, programa político do PT, no começo de 2015, em vez dos líderes do PT falarem, eles dessem a voz a pobres que tinham melhorado de vida, dizendo corretamente que pegaria muito mal fazer um panelaço contra pobres melhorando de vida.
E o PT não quis, colocou os líderes falando. E foi panelaço. Então, enfim, foi difícil aquele período, e eu fiquei feliz, eu fiquei com receio de aceitar o convite para ser presidente da SBPZ, para concorrer à presidência, né? Foi uma eleição disputada, mas eu fiquei receoso no início, falei, já tive essa experiência tão ruim numa situação crítica, e agora vou entrar em outra situação crítica, com um governo horrível, etc., mas felizmente deu certo. A gente conseguiu o que eu acho que era nossa missão, que era não deixar a peteca cair, sabe? Não deixar a sociedade, pelo menos o público ao qual a gente se dirige, o público acadêmico, científico, perder a esperança, acreditar que tinha acabado. Eu lembro até, logo que eu assumi, saiu uma declaração de uma amiga minha, muito querida, dizendo que mais um corte de verbas tinha matado a ciência brasileira, que não estava mais em risco, estava assassinada. Eu falei, não pode se dizer isso. Você tem que lutar até o último cartucho, lutar até o último tubo de ensaio, até a última página de livro você tem que lutar. Porque, e a gente conseguiu. Quer dizer, a gente deu uma modesta contribuição, mas uma contribuição para as pessoas não perderem o ânimo e, sobretudo, para já irem definindo rumos. Por exemplo, eu mencionei um pouco antes a questão da reforma do ensino médio, que é uma reforma que foi feita com uma promessa que não foi mantida, que era que cada aluno ia poder encontrar seu itinerário. Isso ia requerer dinheiro, que não foi dado, ao contrário, foi cortado. Agora, eu vejo com certa preocupação o pessoal que diz revoga a reforma e coloca mais dinheiro na educação. Dinheiro de onde? Não tem esse dinheiro todo sobrando. O dinheiro hoje tem que ser muito disputado, tem que aumentar a arrecadação, tem que talvez aumentar a tributação sobre quem não paga, mas não existe essa coisa, que foi o que eu senti muito ruim quando eu fui ministro, que era que 10 anos de dinheiro tinham deixado as pessoas viciadas, achando que para tudo a solução era dinheiro. Então, funcionários, professores, universidades achavam que você tinha uma caixa de dinheiro escondida na gaveta. Não tinha, não havia, né? E o Brasil não está não está melhor hoje, está numa situação muito difícil economicamente. Por ter me alongado tanto, Guilherme, mas você colocou tantas questões. Mas é justamente, eu acho que a tua fala ela suscita uma reflexão que é a seguinte: a gente fala muito de gestão, e eu falei de gestão mais no sentido amplo mesmo, né? Eu entendi. O Renato gestor não é o Renato burocrata ou tecnocrata, mas é o Renato que foi para a vida pública trabalhar, né, nessas instâncias. Uma coisa que a gente percebe da sua fala, que é fantástica, eu acho que talvez seja uma lição para muita gente que está nos assistindo, que é a seguinte: quando a gente fala em gestão pública, a gente tem que pensar na dimensão técnica, mas a gente tem que também considerar a dimensão política da coisa. Quer dizer, você não consegue tomar decisões num contexto político negativo, as coisas não acontecem num vácuo político. Eu acho que a sua fala nos aponta para isso de maneira muito, muito precisa. Eu quero pegar essas duas experiências que você teve, tanto à frente do Ministério, por um pouco mais de 6 meses, quanto à frente da SBPC. A gente está diante de dois grandes problemas que ainda hoje subsistem na educação brasileira. Um deles, você fala da reforma do ensino médio, por exemplo, que é um problema de base. O Brasil não é competitivo com outros países em termos de educação, pelo menos a julgar pelos rankings internacionais, e, ao mesmo tempo, mais recentemente, a gente começa a ver uma fuga enorme de cérebros para as academias estrangeiras, né? Então, pessoas que fizeram doutorado aqui vão para fora, vão se tornar cientistas em outros lugares, justamente porque faltam recursos, não só de dinheiro, mas também de incentivo. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão para nós. Como é que você compara a educação brasileira frente à educação mundial? E existe algum caminho para melhorar nesse momento que a gente está reconstruindo tanta coisa? Olha, Guilherme, hoje todos somos amigos, todo mundo é amigo, PT, PSDB, todo mundo ficou amigo, porque um mal maior se levantou, né? Mas, vamos dizer, houve muita discussão entre o que eu chamaria uma sensibilidade mais esquerda, uma sensibilidade mais tucana, sobre a educação. A sensibilidade mais esquerda pensou muito em colocar mais dinheiro, o que eu acho que não basta. E a sensibilidade mais tucana pensava muito que você conseguia fazer mais com o mesmo dinheiro, desde que fosse mais eficiente. O que também não basta. São duas visões um tanto diferentes, mas ambas precisam se comprometer, e o conflito da reforma do ensino médio passa um pouco por aí. Quer dizer, os meios mais sindicais dizem que tem que melhorar o salário do professor, tem
tem que isso, aquilo, colocar mais dinheiro, e os meios mais vinculados aos chamados institutos do terceiro setor querem efetivamente, honestamente, melhorar a educação básica, mas eles pensam que isso depende muito de metodologia e não tanto do professor. O ideal é combinar os dois lados, sabe? Então, quer dizer, depende da formação do professor, mas não das pautas sindicais. Na questão isso chega ao caricato quando eu vejo alguns economistas da mídia dizendo, por exemplo, que com 6% do PIB, a Alemanha rende muito mais em educação do que o Brasil. Bom, o PIB alemão per capita é 3 a 5 vezes o do Brasil, dependendo do... Isso é um levantamento que eu fiz nesse meu livro, A Boa Política, que você mostrou, Guilherme. No entanto, as pessoas dizem, olha, PIB alemão, bom, per capita conta. Outra coisa, a Alemanha tem uma tradição ininterrupta de educação de séculos. Quer dizer, os prédios universitários existem há muito tempo, alguns há séculos, outros há 100 anos. O filme O Leitor, que talvez vocês tenham visto, com Kate Winslet, mostra uma alemã analfabeta durante a guerra. Deve ser raríssimo. No Brasil, o analfabetismo caiu muito, mas o analfabetismo funcional é grande. Eu tive uma experiência notável, que vale a pena contar. Um dos subsecretários do MEC, um sujeito extremamente qualificado, tinha um pai que era eletricista. E o pai não tinha carteira de motorista porque ele era analfabeto. O filho ensinou o pai a ler, o pai tirou a carteira, isso deu muito mais liberdade para ele circular, etc. Só que ele esqueceu, porque ele não tinha o hábito de ler. E esse problema existe no Brasil. Você alfabetiza, e se você não tem o hábito de ler, que é muito comum, a pessoa esquece. Eu não sei se ele conseguiu renovar a carteira. Então, porque aí você tem que identificar o quê? Letras, né? São letras no exame de vista, não são formas. Então, nós temos um problema muito sério com a educação que começou a ser lancetado propriamente nos governos Fernando Henrique e Lula, e com muito mais avanço no Lula e Dilma, mas começou a ser lancetado esse abscesso no governo do Fernando Henrique. E esse problema é enorme, porque supõe você melhorar a situação das escolas, você melhorar a comida, você melhorar o ensino. Então, é muita coisa. E o que é muito interessante é a Avaliação Nacional de Alfabetização. Eu fui o primeiro a divulgar o resultado de uma delas, em 2015. E ela mostrava como você tem pequenas coisinhas que não são pequenas, são grandes coisas que fazem um pequeno aumento. Por exemplo, se você tiver professor formado na própria área em que ele está lecionando, ou seja, se quem está lecionando português for professor de português e não de química, ou vice-versa, mais comum vice-versa, você tem uma pequena melhora do aproveitamento do aluno. Se o professor der aula só da matéria dele, não de outra, se o professor der aula só naquela escola, se a alimentação for boa, se houver um transporte escolar. Então, são muitas políticas, são o que o Fernando Haddad chamava de visão sistêmica da educação. Você junta alimentação, transporte, melhora do livro didático, melhora da formação do professor, cada um numa faixa, vamos dizer, vou dar só uma ordem de grandeza, numa faixa potencial de 1.000 pontos, cada um sobe 1 ponto por ano. 1 ponto por ano em 1.000 é nada, é muito pouco, mas não é nada, é mais. Porque se você tiver 15, 20 políticas, cada uma garantindo um aumento de 1 a 2 pontos por ano, isso ao longo de 14 anos da escolaridade obrigatória, dá um aumento de centenas de pontos, dá um salto significativo. Então, isso tudo é coisa muito importante que tem sido feita, mas como o Brasil começou muito atrasado e como uma coisa que eu notei, depois descobri que tinha uma frase já do Darcy Ribeiro sobre isso, eu notei o seguinte: quando você diz que uma política de inclusão não deu os resultados que ela queria, sobretudo na educação, não é que ela deu errado, é que a política de exclusão continuou dando certo. Aqui tudo foi planejado para ser excludente, para ser desigual, para ser injusto. 500 anos desde que começou o Brasil, como com o quê? Com o povoamento por invasores e escravização dos indígenas e depois dos negros. Desqualificação do trabalho manual, desqualificação do trabalho, de modo geral. Então, você mexer nisso é mexer numa caixa de marimbondos, que foi muito bem montada durante séculos. Então, você tem que saber, não é só 6% do PIB. Na verdade, teria que ser mais, teria que ser 10%, ou até mais. Ou, então,
nós temos que fazer o PIB crescer bastante para que 6%, 10% sejam bastante coisa. E nós temos, ao mesmo tempo, que usar isso o melhor possível. O que, vamos dizer, também é uma tarefa do governo. Hoje, por exemplo, você tem um sem número de cursos universitários federais à distância. Eu acho que o curso à distância tem seu valor. Eu acho que ele deve funcionar, sobretudo, para atender melhor pessoas que estão geograficamente longe dos bons cursos e para atender a pessoas que já não têm 20 anos e não vão passar 4, 5 anos casados com filhos, indo toda noite para a faculdade e sacrificando sua vida afetiva nisso. Mas por que cada universidade federal tem um curso próprio à distância de pedagogia, ou de direito, ou de história, ou de engenharia? Não precisa. Você pode ter um único para o Brasil todo, com os gênios. Você pega os melhores professores das federais ou das públicas em geral e diz, vamos fazer um curso, um curso extraordinariamente bom. E esse curso, como é à distância, não precisa depender da geografia. Por definição, o curso à distância é um curso extra-geográfico. Então, esse curso pode ter, claro, seus polos, mas nos polos você coloca todas as universidades participantes atuando, mas você faz as aulas de primeiríssimo nível. São cuidados que têm que ser feitos até para melhorar a qualidade do gasto, que é uma visão mais, vamos dizer, de centro ou à direita, e a visão de esquerda seria colocar mais dinheiro, mas as duas não se contradizem, são importantes. Nós temos um problema na formação de professores no Brasil, que não é só dos professores, engenheiros. Dilma queria muito aumentar o número de engenheiros, aumentaram as vagas. O que acontece? No ponto inferior, alunos que entram na universidade não têm matemática suficiente para segurar a onda do curso de engenharia. No ponto superior, os melhores engenheiros formados são contratados por bancos, não todos, mas para gerirem riscos, porque engenheiro é alguém que faz um cálculo de riscos. Você constrói uma casa e você calcula qual o risco dessa casa desabar diante de um terremoto. Terremoto no Brasil é muito raro, não vamos, então, levar isso em conta. Qual o risco diante de uma chuvarada? Aí é mais forte o risco. Então, esse cara vai lá, ele calcula o risco de empréstimo, mas não é um engenheiro fazendo o trabalho do engenheiro. Então, tudo isso são coisas que precisam de uma modulação muito fina e não basta dizer que tem que gerar, digamos, empregos para as pessoas, lugares para as pessoas, porque o governo tem uma potencialidade limitada de empregar pessoas. Agora, ele pode, sim, induzir políticas. Baixar juros é essencial, por exemplo, hoje, para você poder aumentar a produção, porque, por sua vez, é essencial para aumentando o PIB, a gente poder ter políticas sociais mais bem-sucedidas. Então, toda uma sequência disso, eu não sei se eu deixei de responder alguma coisa sua, Guilherme. Renato, eu queria te ouvir sobre fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Sim, era essa a questão. Fuga de cérebros é uma coisa que a gente não tem um dado numérico certo, viu, Davison? O Márcio, que era diretor da CGE, do Centro de Gestão e Estratégica, que é uma OS ligada ao Ministério da Ciência, o Márcio fez um levantamento interessante. Ele comparou publicações de cientistas brasileiros em duas datas diferentes e viu uma diferença de alguns anos e viu nos últimos anos que tinha havido um aumento daqueles que davam como locus, como sua locação, uma universidade estrangeira. Mas ele não pegou tanta gente. Isso deu uma indicação talvez de 1.000, 2.000 pessoas que teriam saído. Provavelmente é maior o número. Não temos dados estatísticos confiáveis para quantificar a evasão de cérebro. O que temos é o intuitivo. Nós sabemos, por histórias que nos contam, pelo que nos chega, que há um número grande de doutores que não conseguiram emprego no Brasil. E isso é muito grave, porque doutorado é uma formação qualificada. Em teoria, você forma um doutor para ser um pesquisador. É isso. Você forma um doutor para ele ser alguém que sabe pesquisar. Então, primeiro, a própria exigência que o MEC criou, quando da expansão, de que as contratações nas universidades novas fossem restritas a doutores, não é muito correta, porque para dar aula você não precisa ter doutorado, ou para dar uma aula boa. Você precisa ter doutorado para pesquisar. Então, um doutor que está lecionando, mas que não pesquisa, é complicado. Segunda coisa, bem rasteira, mas é real. No Brasil, a pesquisa se faz quase sempre nos programas de pós-graduação.
Então, o doutor que não está orientando, ou pelo menos lecionando, num programa de pós-graduação, é um doutor cuja qualidade está sendo, ou ser forte, desperdiçado, ou não está sendo bem utilizado. Então, nós não temos só as pessoas sem emprego, nós temos também as pessoas que estão deixando de pesquisar. E você vê, acontece. O sujeito vai para uma universidade nova, aí, de repente, quem sabe, ele acaba comprando um negócio, fazendo uma coisa, mas pesquisar parou, o investimento foi perdido. Então, nós temos que aumentar a pesquisa, aumentar a pós-graduação nesse campo todo, e o governo tem que ser capaz de escutar isso, porque faz parte da, vamos dizer, da psique de quem assume o governo, ficar com os ouvidos um pouco tapados. Gente. Vocês não acreditam, mas é. A gente começa a conversar, as pessoas já falam mais do que ouvem. Mas, enfim, o problema da evasão nós temos, mas também temos uma resiliência muito grande dos brasileiros. Os brasileiros, para ir embora, eles demoram muito mais do que um indiano ou um argentino, para pegar países com os quais nós podemos comparar. Em compensação, quando eles vão embora mesmo. Talvez a gente devesse ter também uma política eu acho que nos dois casos, quer dizer, no caso de quem vai para o exterior, nós temos que ter uma política não só de repatriamento, mas às vezes de cooperação. O indiano no Vale do Silício, ele arruma contratos para outros indianos que estão na Índia. Nós devemos fazer uma coisa assim, quer dizer, você tem um indiano no CERN, ou no Instituto Pasteur, ou em qualquer lugar, um indiano, um brasileiro, e esse brasileiro fazer a ponte do Brasil, desde pós-doc, bolsa sanduíche, aquela bolsa que a pessoa tem enquanto está fazendo doutorado, para um tempo fora, até mesmo contratos. E dentro do Brasil, nós temos que pegar essa quantidade de doutores que não estão na pós-graduação e fazer algum tipo de participação, nem que seja como uma espécie de membro correspondente. Quer dizer, você está no Araguaia e é membro correspondente de um programa na USP. Então, e hoje até com a internet, e mesmo nós estamos falando desse jeito aqui, né? Quer dizer, então, isso fica muito mais viável, quer dizer, muito possível de ser feito. Então, o nosso grande problema não é só a evasão de cérebros, é o fato de que nós estamos formando doutores que depois não aproveitamos no que eles poderiam fazer de melhor, que é a pesquisa. Maravilha. Renato, vou lhe pedir minha última pergunta. Você é um autor importante da filosofia política brasileira. Eu estou segurando aqui uma das obras mais importantes na trajetória como autor do Renato, que é O Leitor Sem Medo. Renato se debruçou sobre o pensamento político de um pensador inglês do século XVII, Thomas Hobbes, e é um conhecedor profundo, não só das ideias, do contexto político em que Hobbes produziu suas principais contribuições conceituais, mas tem um conceito específico, que é o conceito de soberania, Renato, que você conhece muito bem, muito bem. E para um estudante de relações internacionais, de política internacional, você sabe, esse é um pilar. Talvez na primeira aula de graduação, um estudante de RI, ele já vai ouvir de soberania, que o sistema de estados modernos, territoriais, nacionais, ele depende da soberania para existir. Eu queria uma reflexão final tua, breve, mas enfim, eu sei que você dirá coisas interessantes e surpreendentes. Como você vê esse conceito hoje em mudança? Eu estou me referindo fundamentalmente à conjuntura internacional, a coisas como mudança climática, pandemia, a guerra lá na Ucrânia e guerra de conquista, que é uma coisa até meio anacrônica na política internacional. Total. O que você acha que está acontecendo com esse conceito? Você que estudou tão de perto, claro, com uma angulação própria do Hobbes, mas enfim, queria muito te ouvir a esse respeito. Vamos lá. Bom, soberania é um termo de origem medieval, super omnes, né? Do latim medieval, super, sobre, omnes, todos. Então, a ideia de que alguém tem poder sobre todos. Isso está associado, eventualmente, ao monarca absoluto, como Luís XIV, mas nem Luís XIV foi totalmente soberano, porque ele estava limitado pelas tradições, por uma ideia de constitucional tradicional,
que não poderia violar, tanto que, quando ele tentou mudar a sucessão ao trono, esse ato dele foi derrubado horas depois dele morrer. Então, a soberania mesmo, no sentido de você ter a ideia de que um Estado está muito ligado à ideia de Estado, né? E aí é o problema que você está levantando. A soberania dentro do Estado significa que todos reunidos temos um foco que pode decidir sobre tudo, sem nenhuma limitação. Essa ideia tem mais a ver com algo jacobino, algo da Revolução Francesa, mais até do que da norte-americana, que significa que haja um foco de decisão que pode decidir tudo. E mesmo assim você tem limitações. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma emenda à Constituição, além de passar pelas duas casas do Congresso com uma votação alta, tem que ser ratificada pelos estados, que incluem estados muito pequenos, muito conservadores, então muita coisa morre aí. E no Brasil, a Constituição diz certos assuntos não podem ser modificados, não pode mexer, por exemplo, na forma federal de governo, na independência dos poderes e nos direitos humanos. Bom, acontece que essa ideia de soberania, que a gente chama geralmente do Estado-nação, de soberania nacional, ela está ligada a uma ideia romântica, que é a ideia de nação. Romântica por quê? Porque nação é um conjunto de pessoas que compartilham certos sentimentos comuns. Então, isso vai levar, no começo do século XX, à fragmentação dos impérios, como o austro-húngaro, sobretudo, o otomano, que vai dar na Turquia e vários outros países. Por quê? Porque vão se separar conforme as etnias, os grupos. Então, pegam, por exemplo, um compositor como Béla Bartók, que foi atrás das músicas populares, do folclore da sua sociedade. Isso acaba sustentando uma sociedade autônoma, um Estado autônomo. A Iugoslávia, cujo nome traduzindo seriam os Estados eslavos do Sul, a Iugoslávia foi a associação de vários países, vários povos eslavos com línguas próximas, como croata, sérvio, esloveno, macedônio, num único país, que teria isso em comum, que se fragmentou quando essa própria comunidade entrou em xeque. Mas entrou em xeque mais por questões até de crise econômica muito radical, e aí cada grupo procurou se aproximar do seu e transformar o outro no inimigo. Então, havia um momento que croatas e sérvios eram próximos, e depois um momento em que eles são inimigos por causa dessas querelas. Bom, essa sustentação afetiva das nacionalidades é muito importante, o que vai permitir bandeira, Estado Nacional, Exército Nacional, guerras até de defesa ou de conquista. Por exemplo, o Putin disse que os ucranianos eram russos, na verdade, eram russos extraviados, etc. Por isso ele podia salvar os ucranianos contra a vontade dos ucranianos, que é totalmente absurdo, mas, enfim, tem isso. Agora, há uma outra ideia de soberania, que é a ideia de soberania popular. Soberania nacional vai significar eu não posso interferir nos assuntos de outro país. Agora, a questão da soberania popular leva a uma consequência inevitável, se a gente pensar em termos democráticos, que a soberania só existe se ela for do próprio povo. Então, se não houver eleições livres, democráticas, como você pode dizer que esse país está decidindo autonomamente, se quem decide em nome dele é o ditador? É um problema sério. Isso vale para o Iraque, vale até para o Brasil de Bolsonaro, dado que ele foi eleito a partir de uma fraude. Quer dizer, que medida ele estava envolvendo os compromissos brasileiros nisso? Estou sendo bastante radical, mas apenas consequente, logicamente. Quer dizer, se não houve uma decisão democrática do povo, se houve fraude, se não houve eleição limpa, etc., é complicado. Ditaduras. E aí, infelizmente, as pessoas têm ditadores de estimação, de direita ou de esquerda, conforme seja o lado, mas não é legítimo. Tá? E esse ponto vai chegar a primeira questão, antes de chegarmos à questão final, que é a questão das intervenções ditas humanitárias. Então, no final do século XX, nós tivemos vários países que estavam em absoluto colapso, muitas vezes com o governo fazendo guerra ao seu próprio povo. Um exemplo é o Iraque, em que o Saddam Hussein exterminava xiitas, exterminava curdos, e aí uma das justificativas, entre muitas, para a intervenção contra o Iraque, além da defesa do Kuwait, em 1991, e além da mentira sobre armas de destruição maciça, sacada em 2003 para permitir que os Estados Unidos roubassem o petróleo daquele país, uma das justificativas era: vamos instaurar a democracia, vamos poupar esse povo que está sendo atacado pelo seu próprio tirano. É um assunto complicado, que a gente sabe que as intervenções deram errado. Quer dizer, tirando a do Kosovo,
que se emancipou da Sérvia, nenhuma delas que eu esteja lembrando agora deu certo. Não deu certo na Somália, não deu certo na Líbia, nos países árabes, não deu certo no Afeganistão e no Iraque. Então, eu creio que essa ideia de salvar um povo do seu tirano, ela está passando ao segundo plano. Não vai ser mais uma força motriz da política internacional. Agora, a questão final é meio ambiente. Meio ambiente afeta todo mundo. Outras questões afetam também, mas meio ambiente afeta. Não adianta, por exemplo, se eu for fazendeiro ou sitiante, eu decidir que não vou plantar transgênico, porque se o meu vizinho tiver transgênico, vai chegar lá. Não adianta um país aplicar os acordos de Paris sobre o clima se os outros não aplicarem. Claro que você melhora um pouco a situação local, mas é um ponto que não melhora. As fronteiras são absolutamente porosas em termos de clima. O meu vice-presidente na SBPC, o Paulo Artacho, um grande cientista na área ambiental, ele nos fez uma exposição no nosso encontro no Piauí, faz 15, 20 dias, que está no YouTube da SBPC, falando dos riscos que temos. Gente, um dos riscos é o seguinte: até o fim do século, as águas podem subir a tal ponto que você inviabilize uma boa parte das cidades litorâneas. E se a gente não der um basta, em 2300, quando nem nós não estaremos mais aqui, quase certamente, em 2300, a subida das águas do mar seria de 15 metros em relação a hoje. 15 metros, você não tem mais nada litorâneo no mundo. Quer dizer, pode ser que no final do século o elevador Lacerda seja a praia de Salvador. Quer dizer, mas em subir 15 metros, realmente é possível que só o alto do elevador Lacerda dê condições de ser, enfim, de ser habitado, né? Não mais o restante. Então, é um assunto assustador. E aí, como fica a soberania de cada país? Como fica o direito de um Trump, de um Bolsonaro, a dizer: eu nego tudo isso e vou aprontar o quanto quiser, vou fazer as barbaridades? Isso virou uma questão praticamente inviável, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem nenhum instrumento legal para forçar um governante, enfim, enlouquecido, vamos usar esse termo, um governante perverso, a cuidar da vida. Até porque o ponto comum a esses governantes que eu mencionei é a negação completa, tanto da ciência quanto dos valores éticos. Eles são pessoas que realmente não manifestam compaixão, empatia, a famosa frase: eu não sou coveiro, todo mundo vai morrer, etc., essas frases do ex-presidente do Brasil. E, por outro lado, uma negação da verdade que é extremamente forte, que eu gostaria ainda de comentar, que é o que faz que esses extremistas de direita tenham tanta raiva, tanto da ciência quanto da imprensa. Mesmo com todos os defeitos da imprensa que a gente pode ter, com todos os riscos que a ciência pode comportar, porque nenhuma verdade científica é definitiva, sempre pode ser aprimorada. Mas o fato é que tanto a ciência quanto o jornalismo lidam com a verdade. E isso é uma coisa insuportável para essas pessoas. E acho que esse é um ponto crucial que a gente vai ter que pensar muito, Davison e Guilherme. A gente vai ter que pensar como convence pessoas do bem fundado, da ciência, do bem fundado da cobertura jornalística. E isso, eu tenho pensado, um dos caminhos seria o seguinte: muita gente utiliza aplicativos de localização, utiliza desde aplicativo de aluguel de carro, de táxi, até aplicativo de encontrar o melhor caminho no trânsito. Esses aplicativos presumem a Terra redonda. Se a Terra fosse plana, eles não funcionariam. Não seriam esses, teriam que ser outros, mas não esses. Então, talvez, se a gente mostrar que as conquistas de conforto da sociedade atual são derivadas da ciência, que muitos avanços são decorrência da verdade, da busca pela verdade, ainda que precária, talvez a gente consiga dissuadir algumas pessoas dessa opção preferencial pela mentira que caracteriza a extrema-direita hoje. Talvez. Eu acho que vale a pena a gente apostar nisso. Eu queria agradecer muito a vocês dois, o prazer dessa conversa. Espero que a gente continue essa conversa pessoalmente, com vinho, com alguma outra coisa agradável. E, enfim, muito obrigado pelo convite, viu, Guilherme e Davison.
Renato, se me permite uma última consideração, só para a Vamos gente lá. encerrar, porque o nome desse programa, Renato, é Eu Vi o Mundo, que se baseou numa obra do Cícero Dias, pernambucano, enfim. E a gente sempre pergunta para o nosso convidado, ao fim dessa conversa fascinante de uma hora e pouquinho, qual foi o lugar mais incrível que você já visitou e que lugar você ainda quer visitar na sua vida? O lugar mais incrível, vou ficar entre os 2 lugares que eu mais amei na minha vida no Brasil, que foram Fernando de Noronha e as Cataratas do Iguaçu. Quando eu visitei as cataratas, faz uns 10 anos, falei, gente, como eu vivi tanto tempo sem conhecer esse lugar. Sabe, eu fiquei olhando aquele negócio lá maravilhoso. E o lugar que eu quero conhecer é Lençóis Maranhenses. Eu tinha muito a vontade de fazer a chamada Rota das Emoções. E você sai de Jericoacoara, que eu ainda não conheço, passo pelo Delta do Parnaíba, que eu já conheci, graças a meus amigos piauienses, faz um ano e pouco, e você termina nos Lençóis. Não tem uma estrada, quer dizer, direta. Na verdade, esses 3 lugares a gente chama de Rota das Emoções, muito mais porque não estão tão longe do que porque seja uma sequência. Mas eu quero muito conhecer. Eu acho que o Brasil tem lugares absolutamente incríveis, e como eu gosto muito desse país, e eu queria conhecer os poucos estados que me faltam ainda, que são basicamente os antigos territórios, Lençóis, e por que não acrescentar o Jalapão, que é o único estado não território que eu não conheço do Brasil. Não esse território. Renato Janine Ribeiro, muito obrigado pela sua participação e vai ser um prazer continuar essa conversa contigo. Beleza. Muito obrigado a vocês. Então. Obrigado, professor. Foi excelente, realmente muito bom.